Hoje é um daqueles dias que nós vamos fazer um vídeo mais dinâmico. São muitos assuntos e não tem um especificamente que nós tenhamos que nos aprofundar mais, porque ou já foi tratado ou não demanda muita coisa além do óbvio. Vamos tratar de algumas repercussões até um pouquinho engraçadas da redução da taxa de juros que ocorreu ontem na quarta-feira. Também uma rápida abordagem a respeito da mini-reforma ministerial, como está se falando, que vai acontecer nas próximas semanas e meses no governo federal. A corrida dos ministros também do governo federal para devolver os presentinhos de ouro ganhos da Arábia Saudita, a Petrobras botando as cartas na mesa e considerando a possibilidade de subir o preço dos combustíveis em torno de 20% aqui no Brasil, um aumento de tensões entre Polônia e Bielorrússia por uma questão de invasão do espaço aéreo da Polônia e, finalmente, o voto do ministro Alexandre de Moraes no sentido de liberar consumo ou porte de maconha para os brasileiros até 60 gramas. Isso tem muitas coisas em aberto, algumas incoerências. Vamos dar uma trabalhada nesse assunto também. Meu nome é Eduardo Starosta e esse é o canal Fora de Curva. Bom, gente, conforme eu tinha abordado ontem, na quarta-feira, existia sim uma tendência, uma pressão, diríamos assim, de queda da taxa Selic entre 0,25 e 0,5 ponto percentual. Caiu 0,5 ponto percentual, o efeito direto na economia no curto prazo, como eu falei no vídeo de ontem, é praticamente nulo. É um sinalizador, mas será que esse sinalizador vai se manter? Depende de outras variáveis. Se os juros vão continuar caindo na medida em que não houver mais resquícios ou não voltarem os resquícios de uma inflação um pouco mais elevada, e é evidente que para isso o governo federal tem que controlar as contas públicas, eliminar esse enorme déficit que está ocorrendo, especialmente se for pela redução de despesas, e também dependemos de não acontecer outras zebras importantes, como por exemplo uma eventual alta do preço dos combustíveis, que a gente vai conversar daqui a pouquinho sobre isso. Mas, gente, como eu falei, impacto no dia a dia, no curtíssimo prazo, é nulo. Mas só que essa queda gerou uma euforia de vitória política. Tem várias manifestações dizendo que isso é responsabilidade das pressões do governo federal. Não, nada disso, as pressões até existiram, mas eu tenho a convicção de que o Conselho de Política Monetária optou por essa redução de 0,5 ponto percentual na Selic por conta das suas convicções, dá uma chance para ver se a inflação fica estabilizada. Como eu falei, houve uma festa, houve um grande festival de altos elogios por parte de pessoas ligadas à situação governista. Olha só algumas manifestações. Ministro Fernando Haddad. O corte de 0,50% na taxa básica de juros sinaliza que estamos na direção certa, um avanço no sentido do crescimento econômico sustentável para todos. Bom, ele foi comedido, ele foi ponderado, ele é mais diplomático que a maioria dos políticos que nós conhecemos que estão no governo atualmente. Mas mesmo assim, a queda da taxa de juros é um mínimo, um pequeno elemento no crescimento sustentável. O crescimento sustentável se faz também com menos impostos e uma política fiscal ou gastos públicos mais consequentes. E isso não está sendo feito. O paulista Márcio França foi bem mais festivo. Ele disse o seguinte: começou a queda de juros, o Comitê de Política Monetária, o Copom, do Banco Central divulgou agora a queda de 0,50% na taxa básica de juros, que foi para 13,25%. É o primeiro corte em 3 anos, mais um avanço do governo do presidente. Ele falou tudo corretamente até a última frase. Vamos lembrar, pessoal, o Banco Central é autônomo. Não é o presidente Luiz Inácio da Silva que vai determinar queda ou alta de juros, e sim o Conselho de Política Monetária, que na sua maioria foi colocado pelo presidente anterior ainda. Eles têm uma decisão técnica. Podem eventualmente ter sido pressionados politicamente, mas o mérito ou demérito dos juros vigentes pertence apenas a eles, ao Conselho de Política Monetária, que não é governo. E essa agora do Paulo Teixeira. Dados positivos da economia e pressão do povo brasileiro fazem o cupom baixar 0,5 dos juros. Que dados positivos? Sim, a inflação caiu, mas a inflação não é o movimento da economia brasileira. A economia brasileira, o movimento dela está na indústria, no comércio, no serviço, na agricultura.
Vamos lembrar que nós tratamos na terça-feira do grave problema da indústria brasileira. Comércio varejista, especialmente bens duráveis, está com as vendas despencando e vários segmentos dos serviços estão caminhando para esse caminho. Quais são os dados positivos da economia brasileira? Os juros só vão cair pelos conceitos clássicos da economia, exatamente quando a atividade das empresas está em baixa. É isso que está acontecendo. O Brasil ainda não está, mas está entrando dentro de um processo de arrefecimento do crescimento econômico ou até recessão, vou ser mais ousado nesse ponto. A indústria de transformação já está em recessão e vem o sujeito e me fala de dados positivos da economia brasileira. Se fossem dados positivos, a tendência seria do juro subir, se fossem muito positivos, porque isso geraria inflação. E essa última, que eu achei muito cínica, é do Baleia Rossi. Ele falou o seguinte: a queda da Selic hoje é também resultado de votações importantes que fizemos na Câmara, como a PEC 45 da reforma tributária, que gera expectativas positivas por conta do seu potencial para gerar emprego, renda e um ambiente de negócios mais transparente e simples. Que baita besteira, pessoal! A PEC 45, que deve fazer com que os impostos sobre consumo cheguem a perto de 28%, isso é positivo para a economia brasileira aonde? Isso é contra a inflação aonde? Então, é aquela coisa. Palavras bonitas bem encadeadas podem não ter nenhum sentido, mas são palavras bonitas, porém incoerentes. Gente, essa questão da Selic, como foi tratada, é de uma imaturidade, é de uma infantilidade que envergonharia qualquer país. Espero que logo a classe política brasileira comece a ver essa questão com mais responsabilidade. Digo de novo, fui oposição a uma alta tão acentuada da Selic até o ano passado por parte do Comitê de Política Monetária e o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto. Mas justificar a redução em cima de questões políticas e falácias é de uma irresponsabilidade tremenda. Falar em irresponsabilidade tributária tremenda, eu vejo que a política é uma contraposição ou um debate de posições divergentes para chegar não a um consenso, mas a um acordo que seja o menos ruim para cada uma das partes. O problema é o seguinte: pelo nosso perfil de político aqui no Brasil, que estão cada vez mais em descrédito, não vale essa regra. O debate é uma questão secundária ou até apenas um teatrinho para negociar posições de poder. Lamentavelmente, nós temos que ficar cada vez mais convictos disso. Eu falo nesse sentido porque o governo federal está fazendo uma reforma ministerial exatamente para conceder poder a quem não tem e com isso ganhar mais votos na Câmara dos Deputados. Essa reforma ministerial, ela visa incluir especialmente o Partido Progressista, o PP, e os republicanos no atual governo, dando algumas tetinhas para essa turma mamar, significando eventualmente uma bancada governista de 300 votos na Câmara dos Deputados. Vocês sabem que é isso? É as pessoas abrindo mão das suas convicções programáticas, da conversa que passou nos eleitores para ganhar voto e se eleger, em troca de cargos públicos. Ponto final, não tenho nada mais a dizer sobre isso. E agora uma coisa que para mim pareceu engraçada, mas é um cinismo brabo, pessoal. Vocês se lembram do caso dos presentes que o presidente Jair Bolsonaro e sua esposa receberam da Arábia Saudita e foram retidos pela Receita Federal, porque não poderia, em tese? Pois bem, aquilo rendeu muito assunto, rendeu muita treta. E nessa semana o que aconteceu? Os governantes saudistas resolveram presentear também 3 ministros e um ministro vice-presidente, que é o Geraldo Alckmin, com peças de ouro. Além do Alckmin, os ministros presenteados com esses mimos foram o Fernando Haddad e o Renan Filho. Aí começou um movimento, tem uma notícia da Veja aqui que eu estou lendo, que, para fazer um contraponto ao bolsonarismo, essas 3 autoridades estão devolvendo os mimos que receberam do governo saudita. Pera aí, gente. Se eles estão devolvendo, isso significa que eles receberam e aceitaram. Devem ter levado o puxão de orelha e estão querendo corrigir a situação. Gente, isso nada mais nada menos é do que cinismo. Se não tivesse acontecido a confusão com o presidente Bolsonaro e sua esposa, provavelmente os presentes de ouro recebidos do governo saudita estariam enfeitando alguma mesa dessas 3 autoridades públicas. Será que sim ou será que não?
E ainda ontem a Petrobras publicou uma coisa chamada fato relevante, justificando porque não reajustou o preço dos combustíveis a partir das refinarias aqui no Brasil. Eles falam que a nova metodologia quer evitar grandes oscilações do mercado, mas reconhece que há uma defasagem de preço. E havendo sim defasagem de preço, quer dizer que logo há grandes chances de haver um repasse de novo no bolso do consumidor. Minha sugestão nesse sentido: atualizar sim os preços e compensar isso eventualmente com uma queda de impostos que foram aviltados nas últimas semanas e meses. O que parece, gente, por esse alerta da presidência da Petrobras, é que os preços como estão não vão ficar, tendem a subir, e isso é mais um fator que pode vir a impactar na inflação aí nas próximas semanas e meses, talvez melando a continuidade de uma queda mais consistente da Selic daqui para o futuro. E agora, internacionalmente, lógico, a gente está cansado de saber a respeito do arranca-rabo entre Ucrânia e Rússia, mas isso tem outras decorrências. A Bielorrússia, cujo presidente é um grande aliado de Vladimir Putin, foi acusada pela Polônia de invadir o espaço aéreo desse segundo país por conta de 2 helicópteros. E isso gera tensões. A Polônia tem históricas tensões com os russos, isso aí vem de vários séculos atrás, e agora parece que estão se acirrando. E lembrando que os poloneses são filiados à OTAN, essa confusão tem um pequeno potencial, provavelmente haja um ajuste de contas, uma coisa do deixa disso, mas continuando essas invasões de espaço aéreo, podemos temer por um acirramento de conflitos naquela região do Oriente Europeu. E agora, para finalizar o Fora de Curva de hoje, então não esqueça do like, do compartilhamento do vídeo, e aos novos espectadores, podem ficar à vontade para se inscrever no canal, que está valendo a pena, é de graça, não paga nada. Mas sem brincadeira, gente. O ministro Alexandre de Moraes, ele relatou seu voto hoje no Supremo Tribunal Federal defendendo o porte de maconha para uso pessoal até o limite de 60 gramas. Olha, quanto à questão do porte e uso da maconha, eu não tenho muita coisa a falar a respeito disso. A meu ver, cada um faz o que quer desde que não prejudique o próximo. Então, quem quer ser maconheiro, seja maconheiro. Só que tem algumas incoerências nesse voto que eu queria comentar com vocês para finalizar o vídeo de hoje. Primeira coisa, esse processo começou a ser julgado em 2015, então deve ter ou deve estar completando 8 anos de existência. Foram 4 votos, os 4 votos diferentes, mas de maneira geral favoráveis à liberação do uso de drogas, especialmente maconha aqui no Brasil. Mas existe, especialmente no voto do Alexandre de Moraes, algumas coisas que pecam pela coerência. Por exemplo, ele defende esse porte até 60 gramas, mas a pessoa que está portando essas 60 gramas da maconha, da marofa, como falam, não pode estar querendo comercializar. Como é que a autoridade vai saber se essa pessoa flagrada, diríamos, com essas 60 gramas exatas, 59 gramas para dar um desconto, está comercializando, está usando em benefício próprio? Segunda questão que eu não entendo. Olha, pode ter 60 gramas de maconha no bolso, só não pode comprar nem pode vender, segundo o voto do Alexandre de Moraes, o ministro. Como é que fica isso então, gente? Se não pode comprar, não pode vender, provavelmente não possa plantar, mas possa ter, da onde vai sair essa maconha, esses 60 gramas de maconha? Um grande mistério. Aí nós vamos trabalhar com questões metafísicas, questões além da materialidade. Será que existe alguma forma de gerar espontaneamente 60 gramas de maconha? Eu pessoalmente desconheço. Mas a questão é a seguinte: depois do voto do ministro Alexandre de Moraes, o processo foi retirado de novo para novas vistas. E são 11 votos, 4 já foram favoráveis, faltam 7. Provavelmente essa matéria seja aprovada pelo Supremo. Só que é muito difícil dizer em quanto tempo isso vai ser finalizado. Se durou 8 anos, um pouquinho menos, um pouquinho mais, provavelmente esses 7 votos restantes devem demorar aí pelo menos 4, 5, 10 anos. Então ninguém me tira da cabeça que essa é uma matéria que está sendo simplesmente empurrada para o futuro com a barriga.
Declaro novamente a minha opinião. Cada um faz o que quer. O que eu não quero ver, o que eu não admitiria é setor público gastando dinheiro do contribuinte para a recuperação de dependentes. Se a iniciativa privada quiser fazer isso, tudo bem. Também, se é para liberar, libera de maneira coerente. Dizer que pode ter, mas não pode comprar, não pode vender, não pode produzir, isso é uma coisa irreal, concordam comigo? Não existe na materialidade de qualquer lugar do mundo. Gente, o vídeo de hoje fica por aqui, espero que vocês tenham gostado dessas pequenas apreciações que foram feitas. Se gostaram, lembro de novo, deixe seu like, o compartilhamento desse material com a sua rede de contatos e aos novos espectadores aqui do canal, sejam muito bem-vindos com a sua inscrição, eu agradeço muito. Um forte abraço a cada um de vocês, deixo aqui meu até breve, tchau gente!